toda vez que o Bolsonaro fala algum absurdo, alguma besteirinha, ele está tentando desviar a atenção de algum assunto mais importante. No fundo, todo mundo já sabe isso, mas falta a imprensa e todos nós levar isso às suas consequências. E aí, pessoal, bem-vindos ao meu canal, eu sou Joel Pinheiro. Aproveite e já se inscreva aqui, clique no sininho, curtam e compartilhem este vídeo e vamos levar a discussão sempre mais longe. Não falha nunca, né? Tem notícias acontecendo, tem descobertas nada abonadoras sobre o governo. E o que faz Bolsonaro, então, resolve, em alguma circunstância, começar a falar besteira. Não é uma raridade para ele, né? Mas ele sempre sobe um pouquinho, fala alguns absurdos muito grandes. Por exemplo, falou de novo que tinha provas de que a eleição de 2018 foi fraudada. Eleição que ele ganhou. Cadê as provas? A gente está mais de um ano esperando o que ele falou que tinha. Óbvio que não tem, é óbvio que é mentira. Acho que até os bolsonaristas sabem que isso é mentira, né, gente? Já deu para sacar isso aí. Falou outras coisas também, lembra? Falou que tinha decreto contra a máscara, que não vai mais precisar usar máscara quem tiver vacinado. Depois foram atrás do ministro da Saúde, nem era isso, né? O Ministério da Saúde vai fazer um estudo sobre o tema. Ou seja, não é que o Bolsonaro desconhece coisas sobre o Brasil, sobre a saúde pública. Ele não sabe nem o que acontece no próprio governo dele. E se fala uma coisa dessas, totalmente leviana, é uma coisa... Quando a gente ouve ele falando algo assim, sabe? Não é para dar crédito para ele. O Bolsonaro é um político, um líder sem palavra. Se ele fala alguma coisa, não necessariamente é verdade, nem com relação ao que o próprio governo dele está fazendo. Então é realmente alguém cuja palavra não dá para confiar e que a gente sabe. Começou a falar muita besteirinha. Vamos olhar para o outro lado. Isso é uma crítica que eu faço à imprensa hoje em dia. Porque a imprensa, que sim, tem sido muito atacada pelo governo e por aliados do governo. Por exemplo, o jornalista Leandro Demolli agora está investigado pela polícia. Pelo quê? Fazer um trabalho jornalístico. Tá? Ok, o cara é de esquerda, ele é contra o governo, e aí? Por isso a polícia começa a ir atrás dele. Não precisamos nem falar dos jornalistas em geral, das jornalistas que o próprio Bolsonaro estimula a violência contra elas, com calúnias, com xingamentos os mais baixos possíveis. Então, enfim, a perseguição contra a imprensa é real. E nisso, a imprensa acaba tomando uma posição, reagindo a isso. Às vezes, pode sim, às vezes perder um pouquinho de objetividade, mas não é esse que eu quero me focar aqui, mas às vezes, outras vezes é tomando uma postura, está sendo atacada, é violenta a forma como o governo e os apoiadores desse governo se comportam com os jornalistas. Mas então reage meio que tomando essas dores e batendo o pé no chão e fazendo e marcando posições contra, com verdade, com objetividade, mas contra o governo e contra as falas do presidente, de uma forma que isso toma toda a cobertura, ou grande parte da cobertura. Então a gente viu o Jornal Nacional fazendo a coisa das máscaras, um gesto em si, ok, bonito, mas contra o quê? Contra essa fala imbecil do presidente. Será que... E não foi só isso, não foi um gesto do Jornal Nacional apenas, foi um dia inteiro, ou mais de um dia, a gente até agora dizendo, não, máscara, é importante a máscara, e sim, é importante a máscara. Mas será que assim a gente não está simplesmente permitindo que o governo, que o presidente dite a agenda do debate público a todo momento? Se amanhã ele começar a falar que a Terra é plana, a gente vai começar, não, a Terra é redonda, é redonda, é redonda. Peraí, gente. É óbvio que é redonda, tá? Mas, ao fazer isso, o presidente ficou do dono da discussão. Com coisas irrelevantes, coisas falsas, obviamente falsas. Não tem uma pessoa que duvide disso. É só discurso de gente que age com má fé. E contra a má fé, não adianta trazer estudo científico, não adianta trazer o que se faz de verdade nos outros países, não adianta nada disso. Se o Bolsonaro está falando uma coisa, uma besteira muito grande, ele não quer que a gente olhe para o outro lado, a gente quer que ele olhe para cá. E a imprensa e as redes sociais têm sempre, ou muitas vezes pelo menos, seguido isso. Eu acho que devia ser o contrário. Eu acho que a nossa atenção e o tempo que a gente perde com as besteirinhas do governo, refutando, indo atrás, devia ser muito menor. Eu acho que elas deviam ter as reações institucionais. Aí sim. Eu acho uma besteira a gente ficar discutindo, será que ele tem provas de que houve fraude nas urnas? Será? A urna eletrônica? Não sei o quê. Não precisa perder tempo discutindo isso. Agora, o Ministério Público, sim, devia dizer, opa, peraí,
disse que tem provas, ou seja, acusou de crime gravíssimo contra a República, crime na Justiça Eleitoral, falou que tem provas. Então agora deveria imediatamente instar o presidente a apresentar essas provas, e se ele não tiver provas, bom, que ele arque com as consequências da sua grave acusação mentirosa, né? Mas isso as instituições, o debate público não precisa ficar à mercê disso. Poxa, Joel, mas a imprensa não vai noticiar? Sim, noticia. Bota ali num canto a coluna besteiras do presidente, falou isso, ok. É falso, papapá, acabou. Não precisa ficar escandalizado, não precisa ficar indignado o tempo inteiro. É óbvio que é absurdo, mas ele fala por que é absurdo. E quanto mais indignado ficar a população de bem, a população séria, a população racional, a imprensa objetiva, quanto mais indignados ficarem, mais ele vai repetir esse showzinho. O que o Bolsonaro não quer que olhe? Esse é o importante. Algumas coisas, surgindo cada vez mais provas, cada vez mais e-mails de como ele não respondeu às farmacêuticas, com vacinas na mão, oferecendo preços melhores que o resto do mundo, oferecendo termos irrecusáveis. Várias vacinas, pelo menos 3 diferentes, o qual ele militou contra. Gente, não é brincadeira isso. Tem dezenas de milhares ou centenas de milhares de pessoas que morreram porque o presidente insistiu na idiotice dele. Matou gente. Remédio ineficaz. Já sabia outra, remédio ineficaz. Quer discutir os méritos? Não discuta os méritos. Vamos olhar para ver quem ganhou dinheiro com a farra da cloroquina. Surgiu agora que o Bolsonaro estava vendendo e falando, estimulando o governo da Índia a ajudar empresas específicas no Brasil, fazendo lobby para empresário aliado dele. Isso é corrupção. Do dinheiro que foi desviado para a cloroquina, que era inútil. Quanto foi? Quantas vidas poderiam ter sido salvas se esse dinheiro fosse bem empregado? Quem se beneficiou nessa farra toda? Essa é uma pergunta. Outra, parece que o governo também está bastante com medo disso. Quebra de sigilo telefônico e telemático de Pazuello, que não é mais ministro, mas mesmo assim o governo botou a AGU para ir para o Supremo Tribunal Federal. Quem diria, hein? O governo que tanto bate no Supremo, quando precisa, né, corre para o Supremo para se proteger, para proteger alguém que nem ministro é. A AGU, não é um advogado particular. No caso do Ernesto, era um advogado. Aqui é o AGU. Correndo para proteger, por quê? O que vai ser revelado com o Pazuello? Quais foram as tramóias? Qual foi o jogo sujo do qual o Pazuello recebeu e participou? Não por iniciativa própria, claro, por iniciativa do presidente. É isso que interessa, gente. Não percamos tanto tempo com o ruído do Bolsonaro. Vamos reconhecer que ele existe, que ele está lá, vamos registrar até para o futuro, até para saber melhor, até para ter como combater quem defende ainda. Olha, você defende, olha aqui, ó, olha aqui o que você defende. Vamos exigir que haja repercussões, aí sim, institucionais. Acusou alguém falsamente, caluniou jornalista, processo nele. Caluniou, acusou de crime a nossa justiça eleitoral, processo imediato nele, com as consequências todas. Infelizmente não teve. Agora, ficar longamente discutindo, levando a sério aquilo é só uma afirmação de má fé. Não precisa. Não precisa se escandalizar, não precisa ficar fazendo campanha em cima disso. Vamos olhar o que interessa. O que interessa que é incompetência, a má fé, a negligência criminosa e a corrupção deste governo que sim, é corrupto. Olha o Ministério do Meio Ambiente. Olha a cloroquina. Enfim, é isso o que mais importa agora, é isso que deve ser o nosso objeto da CPI, e menos a espuma barulhenta que o Bolsonaro fica criando para que a gente olhe para o outro lado. O chacoalho dele, o chocalho dele, que ele balança para tirar a nossa atenção. Não deixemos isso. Não deixemos alguém tão indigente como o Bolsonaro ditar desta maneira o debate público. É isso aí.